Ela escondeu seu analfabetismo por 60 anos, então uma carta mudou sua vida para sempre. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Ninguém jamais perguntou a Sandra qual era seu livro favorito. Ela não saberia o que dizer. Não porque não amasse histórias. Na verdade, sua imaginação era repleta delas, mas porque Sandra nunca havia aprendido a ler. Nem um pouco. Ela cresceu numa vila rural de São Paulo, onde meninas eram ensinadas a cozinhar, limpar e manter suas vozes pequenas. Aos 7 anos, ela parou de frequentar a escola para cuidar de seus irmãos mais novos. Aos 11, já limpava casas. Aos 17, estava casada. E aos 23, tinha 3 filhos. Ninguém notou que Sandra não sabia ler. Ela aprendeu a esconder isso com truques inteligentes, memorizando rotas de ônibus, fingindo verificar listas, observando atentamente os caixas para reconhecer números por cor e forma. Quando alguém lhe entregava um formulário, ela dizia: "Ah, meus óculos!" Esquecia eles de novo e disfarçava com uma risada. Seu marido nunca soube. Seus filhos nunca souberam. Mas Sandra sabia. Ela sabia toda vez que queria ler uma história de ninar, mas precisava inventar uma. Ela sabia quando cartas de amor permaneciam fechadas em sua gaveta. Ela sabia quando sua filha pedia ajuda com o dever de casa e ela inventava uma desculpa. E cada vez doía um pouco mais. Na igreja, ela fingia ler hinos, mas apenas murmurava as palavras. No supermercado, comprava apenas o que reconhecia pelo rótulo. Quando seu marido faleceu e ela precisou assinar documentos, praticou seu nome várias vezes em um guardanapo antes de colocar a caneta na linha. Ela tinha 79 anos quando finalmente chegou ao limite. Seu neto, Edgar, de 9 anos, veio visitá-la, com um cartão escrito a lápis de cor na mão. "Escrevi uma carta para você", disse ele orgulhoso. Sandra sorriu. "Que doce. Leia para mim." "Não", disse ele radiante. "Você lê. Eu escrevi só para você." Ela congelou. Seu coração disparou. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela riu suavemente. "Ah, os olhos da vovó estão cansados hoje. Você pode ler para mim?" Edgar pareceu confuso, mas concordou. Naquela noite, ela sentou-se sozinha à mesa da cozinha olhando para o cartão. Cores vivas, letras grandes, ela não conseguia ler uma única palavra. Na manhã seguinte, foi ao centro comunitário local. Ela passava por ali há anos, nunca corajosa o suficiente para entrar. Dentro, encontrou um folheto com letras grandes e destacadas. Aulas de alfabetização para adultos. Nunca é tarde. Demais. Ela aproximou-se do balcão da recepção e sussurrou: "Eu quero aprender." A jovem atrás do balcão sorriu com um calor que derreteu a vergonha de Sandra. Não foi fácil. As letras dançavam no início. Seus dedos atrapalhavam-se, e com os lápis. Ela se sentia envergonhada, sentada ao lado de pessoas décadas mais jovens. Mas lentamente, algo mudou. Ela aprendeu a soletrar seu nome, depois os nomes de seus netos, depois palavras como amor, luz do sol, coragem. Todas as noites, ela praticava com um velho caderno de exercícios, traçando letras à luz de velas, como seus filhos faziam no passado. Ela chorou na primeira vez que leu uma placa de rua sem ajuda. Ela gritou de alegria na primeira vez que leu uma receita e não precisou adivinhar. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. 6 meses depois, sua professora lhe deu uma tarefa. Escreva uma carta para alguém que mudou sua vida. Sandra sentou-se por horas com seu lápis na mão. A cada palavra, sentia um peso sendo levantado de seus ombros. Era como se estivesse falando, realmente falando, pela primeira vez em sua vida. As palavras que por tanto tempo foram suas inimigas agora pareciam companheiras,
confidentes que guardavam seus segredos mais queridos. Quando Edgar recebeu a carta de sua avó, mal podia acreditar. Ele correu até sua mãe, gritando e agitando o envelope. Vovó escreveu para mim, de verdade. A mãe de Edgar, Márcia, pegou o envelope com uma expressão confusa. Claro que ela escreveu, filho. Sua avó sempre escreveu cartas. Não, mãe, insistiu Edgar. Ela escreveu para mim, com as próprias mãos dela. Márcia franziu a testa sem entender o entusiasmo dele. Mas quando abriu a carta e viu a letra trêmula e imperfeita, algo pareceu fora do lugar. Nunca tinha visto a caligrafia de sua mãe assim. Na verdade, pensando bem, não se lembrava de jamais ter visto a caligrafia de sua mãe. E então a realidade a atingiu como uma onda. Por que nunca tinha visto sua mãe escrever? Por que nunca a tinha visto ler um livro? Por que quando pedia ajuda com as lições de casa, sua mãe sempre dizia, pergunte ao seu pai. O ar pareceu sumir dos pulmões de Márcia, enquanto décadas de memórias se reorganizavam como um quebra-cabeça finalmente completo. As escusas, as histórias inventadas na hora de dormir, nunca lidas de um livro, os comentários sobre olhos cansados, a forma como ela sempre memorizava instruções verbais, nunca escrevendo nada. Sua mãe, sua forte, inteligente, engenhosa mãe, não sabia ler. E agora, aos 79 anos, havia aprendido, por causa de uma carta de criança. No fim de semana seguinte, quando foram visitar Sandra, Márcia não disse nada sobre sua descoberta. Em vez disso, trouxe um presente embrulhado em papel colorido. O que é isso? Perguntou Sandra, surpresa. Abra e veja, disse Márcia, com os olhos brilhando. Sandra cuidadosamente desembrulhou o pacote, revelando um belo livro com capa dura. O título era simples: Histórias para ler com os netos. Os olhos de Sandra encontraram os de sua filha. Uma conversa silenciosa passou entre elas. Décadas de segredos e compreensão súbita. Você sabia? Sussurrou Sandra. Agora eu sei, respondeu Márcia, segurando a mão de sua mãe. E estou tão orgulhosa de você que mal posso respirar. Ela se virou para Edgar, que observava com curiosidade. Edgar, que tal pedirmos à vovó para ler uma história para nós? O sorriso de Sandra iluminou a sala inteira. Eu adoraria isso. Aquela tarde, 3 gerações se reuniram no sofá gasto da pequena sala de estar em São Paulo, enquanto Sandra, com voz hesitante mas determinada, lia em voz alta sua primeira história para a família. Suas palavras às vezes saíam erradas. Ela tropeçava nas sílabas mais difíceis, mas para Márcia e Edgar era a leitura mais bonita que já tinham ouvido. Mais tarde, naquela semana, na aula de alfabetização, a professora Paula percebeu algo diferente em Sandra. Uma nova confiança, uma luz nos olhos que não estava lá antes. Aconteceu algo bom? Perguntou ela, quando a aula terminou. Sandra sorriu. Li para minha família. Paula, que ensinava há mais de 20 anos, sentiu os olhos umedecerem. Sabia o que aquelas simples palavras significavam. Como foi? Perguntou ela. Foi como nascer de novo, respondeu Sandra com a voz trêmula. Como se eu finalmente pudesse mostrar quem realmente sou. O outono chegou e com ele o aniversário de 80 anos de Sandra. Sua casa estava cheia, filhos, netos, vizinhos e até mesmo alguns de seus colegas da aula de alfabetização. Márcia observava com assombro como sua mãe tinha mudado em apenas um ano. Havia uma nova dignidade em seu porte, uma confiança que nunca tinha visto antes. No meio da celebração, Edgar bateu palmas para chamar a atenção de todos. Tenho um presente para a vovó, ele anunciou, mas não é algo que posso embrulhar. Ele se virou para Sandra com olhos brilhantes. Vovó, eu quero que você me ensine a ler melhor. Quero que sejamos parceiros de leitura. Um silêncio emocionado caiu sobre a sala, seguido por suspiros e olhos úmidos. Sandra estendeu os braços para abraçar seu neto.
Seria uma honra, ela sussurrou. Podemos aprender juntos. Foi assim que começou o clube de leitura de duas pessoas mais dedicado de São Paulo. Toda quinta-feira, Edgar ia à casa de sua avó, e juntos eles abriam livros e descobriam mundos. Às vezes, Edgar ajudava Sandra com palavras difíceis. Às vezes, Sandra ajudava Edgar a entender o significado mais profundo de uma história. O pequeno apartamento ressoava com suas vozes, lendo em voz alta, discutindo, rindo. E, no processo, algo extraordinário aconteceu. A vizinhança começou a notar. Houve um suspense tão grande que quase parou seu coração. Sandra segurando a carta nas mãos. O momento em que Edgar aguardou. Quais palavras ali estariam? Será que ela teria coragem de seguir em frente com seu maior medo? Um dia, a vizinha do andar de baixo, Dona Josefa, bateu à porta. Ouvi vocês lendo, ela disse timidamente. Posso me juntar a vocês? Nunca aprendi a ler direito. Na semana seguinte, o porteiro do prédio, seu Alberto, perguntou se poderia participar. Parei de estudar na segunda série, ele confessou. Sempre quis voltar. Em 6 meses, a sala de estar de Sandra, na pequena rua de São Paulo, se transformou em um centro de alfabetização não oficial. Aos sábados, a sala se enchia de vizinhos de todas as idades, cada um com seu livro ou jornal, lendo juntos, ajudando uns aos outros. Paula, a professora, ficou tão impressionada que começou a passar por lá ocasionalmente, trazendo materiais extras e oferecendo orientação. Você percebe o que está fazendo, não é? Ela perguntou a Sandra certa tarde, enquanto observavam o grupo praticando a leitura. Estou apenas compartilhando o que aprendi, respondeu Sandra modestamente. Você está mudando vidas, corrigiu Paula, assim como Edgar mudou a sua. O primeiro aniversário de seu clube de leitura chegou, e com ele veio uma surpresa inesperada. O jornal local enviou um repórter para fazer uma matéria sobre o clube de leitura da vovó Sandra, que estava transformando um canto esquecido da cidade. Quando a reportagem foi publicada, completa com fotos de Sandra e seus alunos, o telefone não parou de tocar. Uma estação de rádio local queria entrevistá-la. Uma escola próxima a convidou para falar com os alunos sobre a importância da alfabetização. Não sou ninguém especial, protestou Sandra quando Márcia mostrou a ela a matéria do jornal. Você é extraordinária, respondeu Márcia com firmeza. E já está na hora do mundo saber disso. Em uma tarde ensolarada de primavera, Sandra encontrou-se em um estúdio de rádio, com fones de ouvido grandes demais para sua cabeça pequena, encarando um microfone intimidador. Estamos no ar com Sandra Oliveira, que aprendeu a ler aos 79 anos e agora está ensinando outros em sua comunidade, anunciou o apresentador. Sandra, o que você diria para alguém que sente que é tarde demais para aprender? Sandra fechou os olhos por um momento, pensando em todas as décadas de vergonha, de esconder-se, de sentir-se menor do que realmente era. Eu diria que enquanto você respira, não é tarde demais, ela respondeu com a voz firme. A vergonha é uma jaula que construímos ao nosso redor. A chave sempre esteve do lado de dentro. As cartas começaram a chegar depois disso, de idosos que nunca tinham aprendido a ler, de jovens que haviam abandonado a escola, de pessoas que se identificavam com sua história de vergonha secreta e ansiavam por coragem. Sandra lia cada uma delas, lentamente, com cuidado, saboreando as palavras, e respondia a todas. Suas respostas eram simples, escritas em sua letra imperfeita, mas melhorando a cada dia. Nunca é tarde demais para começar. Venha ler comigo. Você já conheceu alguém que aprendeu algo totalmente novo depois dos 70 anos? Conte nos comentários sua experiência. O centro comunitário notou o impacto que Sandra estava tendo e ofereceu a ela uma sala maior para suas sessões de leitura. Logo, não era apenas alfabetização,
Vizinhos que sabiam ler bem começaram a se oferecer para ensinar outras habilidades. Matemática básica, usar um computador, escrever um currículo. O que começou como um neto pedindo à avó para ler seu cartão se transformou em um movimento de educação comunitária que se espalhou pelo bairro. Em seu aniversário de 81 anos, Sandra recebeu um presente especial. Uma placa da prefeitura local reconhecendo sua contribuição para a alfabetização de adultos na comunidade. Não sei o que dizer, ela sussurrou para Márcia na cerimônia de entrega. Apenas seja você mesma. Márcia sorriu. É mais que suficiente. Sandra subiu ao pequeno palco montado no centro comunitário, olhando para o mar de rostos. Sua família, seus amigos, seus alunos. Ela tirou do bolso um papel dobrado, onde havia escrito seu discurso com muito cuidado. Passei 60 anos da minha vida escondendo um segredo, ela começou, com a voz tremendo levemente. Eu não sabia ler, nem escrever. Passei décadas acreditando que era tarde demais para aprender, tarde demais para mudar, tarde demais para me tornar a pessoa que sonhava ser. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu estava errada. A sala estava em completo silêncio. O que aprendi é que nunca, jamais é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para se abrir. Nunca é tarde demais para dizer eu não sei, mas quero aprender. Ela olhou diretamente para Edgar, que estava sentado na primeira fila, seus olhos brilhando de orgulho. Às vezes, precisamos que alguém acredite em nós, antes que possamos acreditar em nós mesmos. Para mim, foi um menino de 9 anos, que me deu um cartão e presumiu que sua avó poderia ler. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Sandra. Agora, mas ela continuou, sua voz ganhando força. Hoje, quero dizer a todos vocês que acredito em vocês. Seja qual for o sonho que guardam no coração, seja qual for a habilidade que desejam aprender, seja qual for o medo que os mantém acordados à noite, eu acredito que vocês podem superá-lo. Quando ela terminou seu discurso, a sala irrompeu em aplausos. Edgar correu até o palco e abraçou a avó com força, e logo Márcia se juntou a eles, seguida por Paula e dezenas de outros membros da comunidade, cuja vida Sandra havia tocado. Uma repórter de televisão local, que fora enviada para cobrir a cerimônia, se aproximou depois com um microfone. Sandra, qual é a sensação de se tornar um símbolo de esperança para tantas pessoas? Sandra refletiu por um momento. É engraçado, ela disse finalmente. Passei toda a minha vida tentando me esconder, tentando não ser notada. A ideia de ser um símbolo de qualquer coisa teria me aterrorizado antes. Mas agora entendo que minha história não é só minha. Pertence a todos que já se sentiram pequenos, envergonhados ou tarde demais. A reportagem foi ao ar naquela noite, e no dia seguinte o telefone de Sandra não parou de tocar. Convites para falar em escolas, pedidos de entrevistas e, mais importante, mensagens de pessoas inspiradas a enfrentar seus próprios medos, a dar o primeiro passo em direção a sonhos há muito adiados. Entre todas essas mensagens, uma se destacou. Um e-mail de uma editora local. Gostaríamos de publicar sua história, dizia a mensagem, que Márcia leu em voz alta para Sandra. Acreditamos que pode inspirar inúmeras pessoas em todo o Brasil. Sandra ficou em silêncio por um longo tempo. O que você acha? Perguntou Márcia. Finalmente. Acho, disse Sandra lentamente, que nunca imaginei que alguém quisesse ler sobre minha vida, mas se ajudar outras pessoas a sentirem menos vergonha, menos medo, então vale a pena, não é? Márcia sorriu, apertando a mão de sua mãe. Vale cada palavra. Os meses seguintes foram um turbilhão. Sandra, com a ajuda de uma escritora paciente designada pela editora, começou a contar sua história. Cada sessão era emocional.
desenterrando memórias de décadas de estratégias elaboradas para esconder seu segredo, de oportunidades perdidas, de sonhos silenciados. Ela se lembrou de como costumava decorar os rótulos dos produtos de limpeza pelas cores e formas, para não envenenar acidentalmente sua família. Como pedia aos filhos para lerem a receita em voz alta enquanto cozinhava, fingindo que só queria companhia. Como fazia sua rota diária pelo bairro usando pontos de referência, visuais, nunca placas. O processo era catártico, mas doloroso. Algumas noites depois que a escritora ia embora, Sandra chorava em seu travesseiro, liberando 6 décadas de vergonha acumulada. Você não precisa fazer isso, Márcia lhe disse em uma dessas noites, sentando-se à beira da cama de sua mãe. Sim, eu preciso, respondeu Sandra, enxugando as lágrimas. Não por mim, mas por todas as outras pessoas que ainda estão escondidas, como eu estava. À medida que o manuscrito tomava forma, algo incrível aconteceu. A confiança de Sandra floresceu. Ler suas próprias palavras impressas, ver sua experiência validada na página, transformou algo que uma vez foi fonte de vergonha em fonte de sabedoria. O livro estava quase completo quando Edgar chegou para sua habitual sessão de leitura de quinta-feira, segurando um livro que Sandra não reconheceu. "O que temos hoje?" ela perguntou, ajustando seus óculos de leitura. Edgar colocou o livro na mesa. Era grosso, com uma capa dura elaborada. "É sobre uma menina que aprende a voar", ele disse. Sandra tocou a capa reverentemente. Seria seu primeiro romance de verdade. Até agora, ela tinha se limitado a histórias curtas, artigos de jornal e livros infantis. "Acha que consigo ler isso?" ela perguntou, uma pitada de sua antiga insegurança surgindo. Edgar deu a ela um olhar que era surpreendentemente adulto para seus 10 anos. "Vovó", ele disse com seriedade, "você pode fazer qualquer coisa." Eles começaram naquela tarde, apenas algumas páginas, com Edgar ajudando nas palavras mais difíceis. Nas semanas seguintes, eles avançaram lentamente pelo livro, página por página, capítulo por capítulo. O livro era sobre uma jovem que descobria que podia voar, não com asas, mas com pura força de vontade. Sandra se identificou profundamente com a protagonista, com sua jornada de autodescoberta, de superar limitações impostas por outros. No dia em que terminaram o último capítulo, Sandra fechou o livro com reverência, virando-o em suas mãos. "Como você se sente?" perguntou Edgar. Sandra pensou por um momento. "Eu sei como ela se sente", respondeu finalmente. "Estou finalmente livre." E essa sensação de liberdade só cresceu quando, na primavera seguinte, seu próprio livro foi publicado. Intitulado As Palavras Escondidas, a jornada de uma mulher para a alfabetização aos 79 anos, o livro de Sandra rapidamente ganhou atenção. Começou com pequenas livrarias em São Paulo. Depois se espalhou para as maiores cadeias. E logo estava sendo discutido em clubes de leitura e programas de televisão por todo o país. A mensagem ressoou além das expectativas de qualquer um. Não era apenas sobre alfabetização, embora isso fosse importante. Era sobre coragem, sobre segundas chances, sobre o poder de acreditar nas pessoas, especialmente quando elas não acreditam em si mesmas. As cartas inundaram a editora, todas endereçadas a Sandra, de avós que, inspirados por sua história, estavam buscando educação, de netos que viram seus próprios avós sob uma nova luz, de educadores renovando seus esforços para alcançar os adultos em suas comunidades que haviam sido deixados para trás. Ela trouxe à tona uma verdade incômoda. O Brasil tinha milhões de adultos como ela, vivendo nas sombras da vergonha, seu potencial inexplorado. Seu livro se tornou mais do que uma história pessoal. Tornou-se um chamado à ação. Centros,
Comunitários em todo o país começaram a expandir seus programas de alfabetização de adultos. Bibliotecas iniciaram clubes de leitura intergeracionais, inspirados no modelo que Sandra e Edgar haviam criado acidentalmente. Aquela sensação de leitura diante de toda a sua família. A experiência de poder finalmente abrir as cartas dos netos sem depender dos outros. O sentimento de ver a própria história nas mãos de outras pessoas. Sandra, que viveu a maior parte de sua vida à sombra da marginalização e do medo, estava agora no centro de algo transformador. Em uma ensolarada tarde de sábado, em São Paulo, Sandra sentou-se à mesa de uma grande livraria, encarando uma fila que se estendia pelo corredor. Ela havia concordado com grande ansiedade em fazer uma sessão de autógrafos. E se alguém pedir para eu escrever algo complicado? E se eu cometer um erro? Ela tinha perguntado a Márcia na noite anterior, seu antigo medo surgindo. Então, você comete um erro, Márcia respondeu simplesmente. A beleza disso tudo, mãe, é que você não precisa mais ser perfeita. Você só precisa ser autêntica. Agora, sentada diante da fila de pessoas segurando seu livro, Sandra respirou fundo e sorriu. A primeira pessoa na fila era uma senhora ainda mais velha que ela, apoiada pesadamente em uma bengala. Para quem devo autografar? Perguntou Sandra. Para Rosalina, disse a mulher com voz trêmula. Tenho 87 anos. E graças a você, comecei aulas de alfabetização na semana passada. Sandra sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas as conteve. Esse não era um momento para chorar, era um momento para celebrar. Ela pegou a caneta, concentrou-se intensamente e escreveu em sua letra ainda imperfeita, para Rosalina. Nunca é tarde demais para voar. Com amor, Sandra. Você já imaginou como deve ser passar décadas escondendo algo de todos, até mesmo de sua família? A história de Sandra já revelou tantas camadas de coragem, mas o que virá em seguida? Será que todos os segredos já foram revelados? À medida que a turnê de lançamento do livro continuava, Sandra visitou cidades que nunca havia imaginado conhecer: Porto Alegre, Salvador, Recife, Manaus. Em cada parada, bibliotecas e centros comunitários ficavam lotados de pessoas ansiosas para vê-la, para dizer a ela como sua história havia tocado suas vidas. O que mais surpreendeu Sandra foi quantas pessoas compartilhavam sua experiência. Em cada evento, ao menos uma pessoa se aproximava timidamente dela, muitas vezes com um familiar ao lado para apoio, e sussurrava: Eu também não sei ler, mas estou começando a aprender agora. A vergonha compartilhada estava se transformando em coragem compartilhada. Em casa, entre as viagens, Sandra continuava seu próprio aprendizado. Sua fluência melhorava a cada semana. Agora ela devorava livros, romances simples, memórias, histórias curtas. Paula, sua professora original, ainda aparecia semanalmente, trazendo novos desafios. O que você quer ler a seguir? Paula perguntou em uma tarde, após concluírem. Um livro de contos brasileiros. Sandra pensou por um momento. Poesia, ela decidiu. Quero entender como as palavras podem dançar. Foi assim que Sandra descobriu Pablo Neruda, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade. Em princípio, a estrutura da poesia a confundia. As palavras não seguiam as regras que ela havia trabalhado tanto para aprender. Mas logo, ela percebeu que essa era exatamente a beleza da poesia. Sua liberdade, sua capacidade de dobrar a linguagem para expressar o inexprimível. Um poema em particular de Drummond a tocou profundamente. No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Para Sandra, a pedra eram as palavras que ela não podia ler. O mundo de significados. Trancado por tanto tempo,
E como o poema sugeria, ela havia tropeçado nessa pedra repetidamente ao longo de sua vida, até finalmente encontrar uma maneira de contorná-la. Quando ela compartilhou esse pensamento com seu grupo de leitura, uma onda de acenos compreensivos percorreu a sala. Todos ali tinham suas próprias pedras, seus próprios obstáculos, que haviam aprendido a enfrentar ou contornar. Enquanto a fama de Sandra crescia, surgiram convites inesperados. Um deles veio do Ministério da Educação, perguntando se ela participaria de uma campanha nacional de alfabetização de adultos. "Por que eu?" perguntou Sandra quando o representante do ministério veio visitá-la. "Porque você deu um rosto humano a um problema que muitos preferem ignorar", ele respondeu. "Milhões de brasileiros adultos não sabem ler. A maioria se sente exatamente como você se sentia, envergonhada, escondida, convencida de que é tarde demais. Você mostrou que nunca é tarde demais." Sandra aceitou com uma condição. Queria que Edgar participasse também, para mostrar que isso não é apenas sobre idosos aprendendo, ela explicou. É sobre gerações se conectando, aprendendo umas com as outras. A campanha foi lançada no outono, com cartazes nas cidades, comerciais de televisão, anúncios no rádio, todos estrelando uma avó de 82 anos e seu neto de 10, lendo juntos. "Alfabetização é uma jornada que podemos fazer juntos", era o slogan escrito na letra real de Sandra. O impacto foi imediato e profundo. Inscrições em programas de alfabetização de adultos dobraram, depois triplicaram. Bibliotecas relataram um aumento nas solicitações de materiais de leitura para iniciantes adultos. Famílias começaram a abordar juntas o tema do analfabetismo, uma conversa que antes seria impensável. Numa fria manhã de julho, Sandra recebeu um telefonema que a deixou sem palavras. O presidente da República queria encontrá-la, em Brasília, na próxima semana. "Não posso ir", protestou Sandra, o antigo medo retornando. "E se eu fizer algo errado? E se eu envergonhar a todos?" "Mãe!" disse Márcia firmemente. "Você é uma heroína nacional agora. Você não pode envergonhar ninguém." "Além disso", acrescentou Edgar, "estarei lá com você." O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, um edifício tão grandioso que fez Sandra se sentir minúscula. Ela usava seu melhor vestido, os cabelos brancos cuidadosamente penteados, as mãos enrugadas, apertadas nervosamente na frente do corpo. O presidente a recebeu em seu escritório, junto com vários ministros e assessores. "Presidente", Sandra sussurrou para Márcia enquanto aguardavam. "Eu nem sabia escrever meu nome até 2 anos atrás. E agora estou conhecendo o presidente." Márcia apertou a mão de sua mãe. "É por isso mesmo que você está aqui." Quando as portas se abriram, Sandra respirou fundo. O presidente veio em sua direção, não com a formalidade que ela esperava, mas com um sorriso caloroso e mãos estendidas. "Senhora Sandra", ele disse, "é uma honra conhecê-la. Sua história tocou milhões de brasileiros." Ele a conduziu a uma cadeira confortável, onde Sandra sentou-se rigidamente, as costas eretas, como tinha aprendido quando criança. "Sabe", disse o presidente, sentando-se à sua frente, "minha própria avó nunca aprendeu a ler. Ela faleceu aos 90 anos, ainda assinando com o polegar. Sua história me fez pensar nela e em quantas pessoas como ela ainda vivem nas sombras no nosso país." Sandra relaxou um pouco. "Havia muitas como eu", ela respondeu. "Ainda há." "É por isso que a convidei hoje", disse o presidente. "Estamos lançando uma iniciativa nacional de alfabetização para adultos. E gostaríamos que você fosse nossa embaixadora honorária." Sandra piscou, incapaz de processar o que estava ouvindo. "É uma posição simbólica", ele continuou, "mas importante. Queremos que você continue fazendo o que já faz, inspirando outros com sua história,
mostrando que nunca é tarde demais para aprender. Ao lado dela, Márcia e Edgar observavam com olhos arregalados. Não sei se sou qualificada, Sandra finalmente conseguiu dizer. O presidente sorriu. Senhora Sandra, ninguém é mais qualificado que você. Naquela tarde, em uma pequena cerimônia no jardim do palácio, Sandra Oliveira, que por 60 anos se escondeu na vergonha de seu analfabetismo, foi oficialmente nomeada embaixadora da alfabetização de adultos do Brasil. Fotógrafos capturaram o momento. Uma idosa de cabelos brancos, de pé ao lado do presidente, segurando a mão de seu neto, seus olhos brilhando com décadas de lágrimas não derramadas. No avião, de volta para casa, Márcia observou sua mãe, olhando pela janela, um pequeno sorriso em seus lábios. No que está pensando? Perguntou. Sandra virou-se, seus olhos distantes. Estou pensando em todas as cartas que nunca li. Todos. Os bilhetes de amor que seu pai me escreveu, que pedi para ele ler para mim, porque eram românticos demais para ler sozinha. Ela enxugou uma lágrima. E estou pensando em todos os adultos que, neste exato momento, estão fingindo que sabem ler, esperando que ninguém perceba, que estão sentindo aquela mesma vergonha que eu senti. Edgar, semi-adormecido no assento ao lado dela, abriu os olhos. Mas agora você está ajudando eles, vovó. Ele murmurou sonolento. Sandra acariciou seus cabelos. Sim, estou tentando. Nas semanas que se seguiram, a vida de Sandra foi transformada novamente. Solicitações para entrevistas, convites para palestras, cartas e mais cartas, agora de todos os cantos do Brasil e até de outros países de língua portuguesa. Uma dessas cartas, vinda de Moçambique, a tocou profundamente. Era de uma mulher chamada Esperança, de 75 anos, que havia começado a aprender a ler após assistir a uma entrevista com Sandra na televisão. Por décadas, acreditei que minha mente era muito velha para aprender, escreveu Esperança em letra trêmula. Agora sei que nunca é tarde demais para abrir novas portas. Sandra leu a carta várias vezes, maravilhada com a ideia de que sua história havia cruzado oceanos para tocar uma vida em outro continente. Ela respondeu pessoalmente, sua escrita ainda lenta e metódica, mas cheia de alegria genuína. Querida Esperança, nossos nomes contam nossas histórias, não é? O seu fala de possibilidades, o meu significa defensora dos homens. Talvez estejamos finalmente vivendo à altura desses nomes. Continue lendo, continue crescendo. Estamos aprendendo juntas, separadas apenas pelo oceano. Com carinho, Sandra. O impacto internacional da história de Sandra cresceu. Portugal, Angola, Cabo Verde, todos os países de língua portuguesa começaram a noticiar sua jornada. Programas de alfabetização em comunidades de imigrantes brasileiros em todo o mundo começaram a usar seu livro como inspiração. Em casa, em São Paulo, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Às terças e quintas, Sandra continuava suas aulas de leitura avançada com Paula. Aos sábados, seu grupo de leitura comunitária se reunia, agora tão grande que precisaram se mudar para o salão da igreja local. E aos domingos, sem falta, Edgar vinha para sua sessão de leitura privada com a avó. Ele estava crescendo rapidamente, já com 11 anos, seus interesses mudando e expandindo. Agora, eles liam livros mais complexos juntos. Aventuras, mistérios, até mesmo alguns clássicos adaptados para jovens leitores. Em uma dessas tardes de domingo, enquanto terminavam um capítulo particularmente emocionante, Edgar fechou o livro e olhou seriamente para sua avó. Vovó, ele disse, você sabe que mudou o mundo, não é? Sandra riu, descartando a ideia com um aceno. Que bobagem, Edgar. Só estou tentando compensar o tempo perdido.
Não é bobagem, insistiu ele. Minha professora falou sobre você na escola. Estamos estudando heróis brasileiros contemporâneos e você estava na lista. Sandra sentiu seu rosto esquentar. Ora, ora, foi tudo o que conseguiu dizer. Edgar continuou, seus olhos brilhando com admiração infantil. Ela disse que você mostrou que nunca é tarde para recomeçar, que sua coragem inspirou milhares de pessoas. Bem, disse Sandra, acho que tudo o que fiz foi parar de me esconder. Edgar balançou a cabeça com a sabedoria surpreendente que, às vezes, surge nas crianças. Às vezes, vovó, parar de se esconder é o ato mais corajoso de todos. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Sandra refletiu sobre as palavras de seu neto. Ela não se considerava corajosa. Corajoso era seu marido falecido, que trabalhou 2 empregos para sustentar a família. Corajosa era Márcia, criando Edgar sozinha após seu divórcio. Sandra sempre se viu como alguém que havia falhado, em aprender, em ser honesta, em realizar seu potencial. Mas talvez, apenas talvez, havia coragem em finalmente enfrentar o medo que a perseguiu por 6 décadas. Ela levantou-se e foi até a pequena estante que agora ocupava um lugar de honra em sua sala. Era uma coleção modesta, mas profundamente pessoal. Seus livros de exercícios de alfabetização, romances simples que havia conquistado, algumas coletâneas de poesia e, claro, seu próprio livro. Ao lado deles estava uma pequena caixa de madeira que Márcia havia encontrado recentemente ao limpar o sótão da antiga casa da família. Continha todas as cartas que seu falecido marido, Teodoro, havia escrito para ela durante seus 54 anos de casamento. Cartas que ela havia guardado, mas nunca conseguido ler. Com dedos gentis, Sandra abriu a caixa e retirou o maço de envelopes amarelados, alguns com mais de 5 décadas. Ela escolheu um aleatoriamente, datado de julho de 1970, quando Teodoro viajava frequentemente a trabalho. Por anos, ela pedira a ele que lesse essas cartas em voz alta quando voltava para casa, fingindo que era mais romântico ouvi-las da voz dele, quando na verdade ela simplesmente não podia decifrar as palavras por conta própria. Agora, pela primeira vez, ela abriu uma carta e leu as palavras de seu marido diretamente, sem intermediários. Minha querida Sandra, estou em Belo Horizonte há 3 dias, e cada dia longe de você parece mais longo que o anterior. Ontem à noite, vi uma senhora na rua que usava um vestido azul como aquele que você usou em nosso primeiro encontro, e meu coração disparou como se eu tivesse 20 anos novamente. É estranho como, mesmo depois de tantos anos juntos, você ainda tem esse efeito sobre mim. Às vezes me pergunto se você sabe o quanto é extraordinária. Sandra parou, as lágrimas embaçando sua visão. Teodoro havia falecido 5 anos antes, levando consigo seu sorriso gentil e sua paciência infinita. Ele nunca soube seu segredo, nunca descobriu que sua esposa não sabia ler. Ou será que soube? Algo na carta a fez pensar. A maneira como ele escrevia, com palavras simples e frases claras. A forma como ele sempre insistia em ler suas cartas em voz alta para ela quando voltava de viagens. Talvez ele soubesse de alguma forma. Talvez tenha entendido e, em sua bondade característica, nunca mencionou, nunca a envergonhou. Oh, Teodoro! Ela sussurrou para o apartamento vazio. Eu deveria ter confiado em você. No dia seguinte, Sandra ligou para sua editora. Tinha uma ideia para um segundo livro. Não sobre ela desta vez, mas sobre todas as pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pela alfabetização tardia. Histórias de 2º atos, 3º atos e até 4º atos na vida. Quero mostrar que não sou a única, ela explicou. Quero contar as histórias de pessoas de todo o Brasil,
do mundo, que encontraram coragem para recomeçar quando todos diziam que era tarde demais. A editora adorou a ideia. Sandra começou imediatamente, viajando pelo país para entrevistar pessoas, de ex-trabalhadores rurais em Pernambuco, que aprenderam a ler aos 90 anos, a uma ex-empregada doméstica no Rio, que aos 65 não apenas aprendeu a ler, mas se formou no ensino médio e agora cursava a faculdade. Cada história era única, mas o fio comum era o mesmo. Nunca é tarde demais para se libertar, para crescer, para se transformar. Sua primeira entrevista foi com Dona Josefa, sua vizinha de baixo, que havia sido a primeira a se juntar ao seu grupo de leitura improvisado. Como sua vida mudou desde que aprendeu a ler? Perguntou Sandra, gravando cuidadosamente em um pequeno dispositivo que Edgar a havia ensinado a usar. Josefa sorriu, seu rosto enrugado iluminando-se. Outro dia, minha neta me perguntou se eu poderia ajudá-la com o dever de casa. Eu pude dizer sim. Foi a coisa mais bonita do mundo. Sandra assentiu, compreendendo perfeitamente. Mas, continuou Josefa, a maior mudança não foi o que posso fazer. Foi quem me tornei. Antes, eu me via como alguém incompleto. Alguém com uma parte faltando. Agora me vejo como alguém inteiro, alguém capaz. Sabe, acrescentou ela, eu costumava olhar para pessoas como você, educadas, confiantes, e pensar que vocês eram de um mundo diferente, um mundo que nunca estaria aberto para mim. Sandra quase riu. Eu, educada e confiante? É como eu a via, disse Josefa. Nunca imaginei que você estava escondendo o mesmo segredo que eu. Esta era a parte mais poderosa da história de Sandra. Percebeu ela, não apenas que ela havia superado seu próprio medo, mas que havia revelado quantos outros viviam com o mesmo medo, a mesma vergonha secreta. A preparação para o segundo livro levou Sandra a lugares que ela nunca havia imaginado visitar. Cidades pequenas no interior do Brasil, vilas de pescadores ao longo da costa, favelas nas periferias das grandes cidades. Em cada lugar, ela encontrava histórias que ecoavam a sua. Pessoas que haviam escondido seu analfabetismo por décadas, usando os mesmos truques e estratégias que ela havia usado, sentindo a mesma vergonha, o mesmo medo de serem descobertas. O mais surpreendente para Sandra era quantos deles eram como ela. Não apenas os idosos que haviam crescido em uma era com menos oportunidades educacionais, mas pessoas de todas as idades que haviam caído pelas rachaduras do sistema por uma razão ou outra. Um jovem em Salvador contou como abandonou a escola aos 13 anos para ajudar a sustentar sua família e como havia fingido que podia ler até os 30 anos, quando finalmente procurou ajuda. Uma mulher de meia idade em Fortaleza descreveu como a dislexia não diagnosticada a fez acreditar que era burra demais para aprender. Até que um professor paciente na meia-idade lhe mostrou métodos diferentes. Cada história acrescentava uma nova dimensão à compreensão de Sandra sobre o problema e sobre as muitas formas de superá-lo. Entre as viagens, ela continuava seus próprios estudos. Agora estava lendo literatura mais complexa, às vezes precisando da ajuda de um dicionário, mas sempre perseverando. Ela se encontrava particularmente atraída por histórias de transformação pessoal. O Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre, Orgulho e Preconceito. Havia algo nas heroínas desses livros, mulheres que encontravam suas próprias vozes contra todas as probabilidades, que a tocava profundamente. Em uma tarde ensolarada de outubro, quase 3 anos após Edgar lhe entregar aquele cartão que mudou tudo, Sandra recebeu uma ligação inesperada. Sandra Oliveira? Disse a voz do outro lado da linha. Aqui é da Secretaria de Educação. Estamos organizando a Conferência Nacional de Alfabetização no mês que vem, e gostaríamos de convidá-la para fazer o discurso de abertura. Sandra sentou-se, sentindo o peso da responsabilidade. Eu não sou educadora, ela protestou. Sou apenas uma aluna.
É exatamente por isso que queremos você, respondeu a voz. Quem melhor para inspirar educadores do que alguém que sabe exatamente como é estar do outro lado? Quando Sandra desligou o telefone, sentiu uma mistura de terror e entusiasmo. Falar para uma plateia de educadores profissionais, o que ela poderia possivelmente dizer a eles? Ela pegou seu caderno, um hábito que havia desenvolvido nos últimos anos, e começou a escrever, devagar e cuidadosamente, todas as coisas que gostaria que seus próprios professores tivessem sabido quando ela era criança. Como a vergonha é o maior inimigo do aprendizado, como um único momento de humilhação pode afastar alguém da educação por toda a vida. Como às vezes o mais importante não é o que você ensina, mas a dignidade que você preserva no processo. Na noite da conferência, Sandra subiu ao palco usando seu melhor vestido, o cabelo branco arrumado em um coque elegante. Olhou para a plateia de centenas de educadores, professores, administradores, pesquisadores, formuladores de políticas, e sentiu um momento de pânico. Mas então viu Márcia e Edgar na primeira fila, seus rostos cheios de orgulho, e Paula logo atrás deles, acenando encorajadoramente, e ela soube que podia fazer isso. Meu nome é Sandra Oliveira, ela começou, sua voz surpreendentemente firme. Aprendi a ler aos 79 anos de idade. Por 6 décadas antes disso, escondi meu analfabetismo de todos. Meu marido, meus filhos, meus amigos. Elaborei estratégias complexas para navegar em um mundo de palavras, sem revelar que não podia decifrá-las. Ela fez uma pausa, observando a reação da plateia. Estou aqui hoje não para falar sobre métodos de ensino ou políticas educacionais. Vocês são os especialistas nisso. Estou aqui para falar sobre o outro lado da equação, sobre como é sentir-se invisível em um mundo de palavras. Sobre a vergonha de não saber algo que todos presumem que você sabe. Sobre o isolamento de guardar um segredo dessa magnitude. Por 40 minutos, Sandra falou do coração. Sobre sua infância, sobre as inúmeras oportunidades perdidas ao longo dos anos, sobre o medo constante de ser descoberta. Ela falou sobre como cada interação com o mundo escrito era uma potencial exposição, uma ameaça à fachada cuidadosamente construída. E então, ela falou sobre Edgar e seu cartão de aniversário, sobre Paula e seu acolhimento caloroso no centro comunitário, sobre como aprender a ler aos 79 anos não foi apenas adquirir uma habilidade, mas recuperar uma parte de sua identidade que havia ficado adormecida por décadas. O que eu quero que vocês levem daqui hoje, ela concluiu, é que por trás de cada adulto que não sabe ler, há uma história, não de preguiça ou falta de inteligência, mas de circunstâncias, de oportunidades negadas, de sistemas que falharam com eles, de vergonha que se tornou tão pesada que parecia mais fácil carregar o segredo do que enfrentá-lo. E quero que saibam que nunca, jamais é tarde demais para estender a mão a esses adultos, para oferecer-lhes não apenas alfabetização, mas dignidade. Não apenas palavras, mas liberdade. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio absoluto. E então, como uma onda, a plateia inteira se levantou em uma ovação que parecia não ter fim. Educadores se aproximaram dela depois. Muitos, com lágrimas nos olhos, prometendo levar sua mensagem de volta para suas salas de aula, suas escolas, suas comunidades. Alguns confessaram que nunca haviam realmente considerado o aspecto emocional do analfabetismo adulto, a vergonha e o isolamento que o acompanham. Na volta para casa, Márcia dirigia enquanto Sandra olhava pela janela, absorvendo a experiência. Você transformou a maneira como eles veem seus alunos, disse Márcia. Sandra balançou a cabeça lentamente. Espero que sim, porque cada pessoa
que aprende a ler aos 30, 50 ou 80 anos não está apenas adquirindo uma habilidade, está recuperando parte de sua humanidade. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.